festa junina lá na praia, eu acho. Então pode fazer a prece. Pode fazer. Agora está sem música, agora. Hoje vai ter sem música. Mas vai cantor a música. Agora não dá mais. Mas não tem problema fazer sem música. Mas não dá para pôr a música cantada. Não. Hoje não dá, mas pode fazer sem música. Vamos lá. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, guarneças ergue seu movimento, observar as ordens do seu comando. Espalhe-se por toda a superfície da terra, semelhantes de suas cadeias, iluminar os caminhos e vir os olhos aos céus. E o vadinho de verdade que são chegados os tempos e que sirva no seu verdadeiro sentido, para ativar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar o justo. As grandes voz dos céus que são como o som de trombeta, e o canto dos anjos serenos sussurra. Nós, as homens, pregamos o conselho da vossa palavra. Homens, irmãos, aqui amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazer a vontade do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, que podeis entrar no reino dos céus. Nós de Deus, de Jesus, está agora aberto. Aberto estudo, José. Aberto estudo, sala do Evangelho. Aberto estudo. Porque aberto estudo. Obrigado. Muito bem, gente. Então, mais uma vez uma boa noite, né? Dando continuidade a nossos trabalhos. Nós estamos estudando percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, né? Hoje é dia 17, é o estudo 85. E semana que vem, infelizmente, eu tenho uma palestra marcada pela URI. Então, como não sou eu que marco a data, caiu numa quinta-feira, uma casa aí, e eu não vou poder fazer o estudo semana que vem, então, tá? Só para vocês, né? Já paramos semana passada, mais semana que vem, mas infelizmente faz parte, né? Não tenho muito o que fazer. Temos que arrumar um clone aqui, daí nós podemos continuar. Então, nós estávamos estudando já várias perguntas sobre isso e agora são as perguntas finais, né? Depois nós já passamos para outro tema. Então, sobre essa questão das percepções, das sensações que os espíritos sentem após, né, o desencarne, o Kardec pergunta 252. Os espíritos são sensíveis às belezas naturais? Então, quando a gente desencarna, a gente continua vendo o mundo de uma forma bonita, como a gente vê aqui? A resposta dos espíritos é a seguinte: as belezas naturais dos vários globos são tão diversas que estamos longe de as conhecer. Então, assim, cada planeta tem as suas belezas. Você olha para Marte, por exemplo, hoje, né, a gente tem umas sondas chegando lá, é aquele deserto, né, tudo que o planeta chama de mais um planeta vermelho e tal, não tem nada de bonito ali, né? Mas é que a gente tem um olhar muito detalhista das coisas às vezes. Um espírito que tem um olhar mais amplo, ele enxerga um todo. Então ele enxerga uma beleza diferente. Então é isso que ele está dizendo. Cada planeta tem as suas belezas, né? Sim, as belezas são sensíveis e elas, segundo as suas aptidões, para apreciar e compreender. Cada espírito tem as suas aptidões. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele consegue enxergar beleza nas coisas. Não é verdade assim? A gente não conhece pessoas, por exemplo, que, nossa, se leva daqui, vai para a praia, vai passear, vai para... tudo igual, né? Tudo igual. Parece que está só vendo uma coisa, vê só aquilo que parece que quer ver, mas não vê as belezas que tem lá, não consegue ver um jardim bonito, né? Tem gente que não tem essa habilidade. Você põe dentro de um jardim mais lindo do mundo, passou ali, ele só consegue enxergar, às vezes, umas pedras ali, e às vezes encontra coisa feia ainda no meio, né? Para aplicar. É assim que funciona. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais ele enxerga belezas. Funciona aqui e funciona no plano espiritual. Para os espíritos elevados, há beleza de conjunto. Ó. Então, eles veem o conjunto, né? Diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Então, você não vai chegar... Tinha uma frase do Tolstói, né? Que ele dizia assim, há quem passe por um bosque e só consiga enxergar a lenha. Né? Então, às vezes, e é o que eu estava falando, né? Você está concentrado no detalhe. Então, o que você quer ver naquele bosque? Lenha, que é o que te interessa.
Mas tem tanta outra coisa naquele bosque para você ver, que às vezes o cara passa a vida inteira indo lá e não enxerga, né? Esses dias eu estava vendo um filme, o nome era Uma Vida Inteira. Então conta a história de um rapaz que ele nasce num vale ali na Áustria, que é a região dos Alpes ali, né? E ele sonha em viver no alto. E todo mundo diz para ele, mas lá você vai só passar frio, você vai só passar, né? E ele sonha, e ele trabalha para comprar uma cabana num lugar super alto, porque de lá era uma maravilha para ele ir naquele lugar. E ninguém queria ir naquele lugar, porque ninguém via a beleza, ele via a beleza do lugar. E hoje as pessoas vão lá, tem um teleférico, ele até ajudou a construir, no filme mostra, era um filme, uma história real. E as pessoas vão lá, pagam para subir naquele lugar onde ele tinha a cabana, para enxergar as coisas, entendeu? Então é essa forma de ver o mundo, ver as belezas do mundo, que são raras para determinadas pessoas. Cada um de nós enxerga de uma forma diferente. Quanto mais a gente é evoluído, mais a gente vai perceber o conjunto das coisas e menos o detalhe daquilo que a gente está focado, né? Assim são os espíritos. Pergunta 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos? Eles sofrem dores físicas no plano espiritual? Lembram do André Luiz em Nosso Lar? Que ele dizia que passava frio, passava fome, lembra? Né, que crescia a barba dele. Veja só, um espírito não tem corpo físico para crescer a barba. E o André Luiz, a barba cresceu, né? Por quê? Por que isso acontece? Se eles não têm corpo físico, não têm sensações físicas, não têm os sentidos físicos que nós temos? Vamos ver a resposta. Eles os conhecem as necessidades, fome, né? E os sofrimentos que tem nas dores físicas. Porque os sofreram é memória. Olha que interessante. O fato de estar naquele lugar lembra, porque era um lugar escuro e tal, lembra o frio. Então ele sentia frio. Como ele não tinha o que comer lá, ele sentia fome. Era uma percepção que o espírito tem, mas ele não necessitava daquilo. É mais ou menos como a gente, às vezes, né? A gente é muito guloso. E quando você chega num lugar onde tem muita coisa boa, você come, né? Mas talvez se comesse só um pouquinho já estava resolvido. Mas você come a mais. Agora, se você está lá, comeu aquele pouquinho e tem tudo aquilo para você, parece que você está com fome ainda. Parece que você tem que comer mais. É a sensação, é a memória da gente que vai fazendo isso acontecer, né? Então, eles não experimentam porque são espíritos, mas a memória que eles têm ainda faz isso acontecer. Por exemplo, vocês já ouviram falar naquelas pessoas que amputam a perna e ainda sentem dor? Mas a perna não existe mais, né? Que é aquela dor fantasma que eles falam. É a memória da dor que está. Estão entendendo? É isso que os espíritos sofrem. Então, quanto menos evoluído é o espírito, mais ele sente essas sensações. E mais ele sofre naquele momento do desencarne. Porque falta para ele, né? E isso é bem fácil de entender. Quer dizer, não é fácil, mas dá para a gente perceber. Quando vocês já passaram por uma dor física, vamos dizer assim, sei lá, você sofreu um acidente, né? E com a faca, por exemplo, um objeto cortante. Quando você se aproxima de uma faca, parece que você não sente aquela dor de novo, não dá um frio, não, né? É essas dores que o espírito sente, tá? Como eles sofreram muito fortemente aqui na carne, essas dores, quando eles estão lá, eles ainda sentem aquilo, porque qualquer movimento que dê diferente, eles lembram como é a dor, entenderam? É nesse sentido. Porém, eles não têm corpo físico para sentir dor nem necessidades, nem frio, nem calor, nem nada. Ok? Pergunta? Deu para entender? É que é difícil para a gente ainda compreender exatamente isso, né? Mas tudo é mente. A nossa mente fabrica tudo. A gente não diz assim que o frio é psicológico, né? De certa forma é. Porque tem gente que usa pouca blusa. E tem gente que tem que usar um monte de blusa. Não é verdade?
Mulher e homem, por exemplo, claro, a gente sabe que o homem tem uma temperatura corporal um pouco diferente. Isso é estudo, é científico. O homem tem uma temperatura corporal diferente. A mulher, por causa de alguns hormônios, tem uma temperatura corporal um pouco menor. Mas é pouco. Mas tem umas que dá uma diferença que você não tem noção, né? Tem gente que sente frio. As mulheres sentem mais frio, normalmente. Mas parece que tem gente que sente mais frio que outros, não parece? É psicológico, de uma certa forma é psicológico. Você olha para esse pessoal que vive, por exemplo, naquelas regiões do Alasca, ou da Sibéria, menos 40 graus. E vivem, acostumam, se adaptam. Quem que se adapta? O corpo físico? Sim, de alguma forma, mas é a mente que faz com que você entenda que aquilo é o teu habitat e é ali que você precisa sobreviver. E sobrevive, né? Então, tudo é mente, né? 254. Os espíritos sentem fadiga, cansaço e necessidade de repouso? Os espíritos precisam dormir, descansar? Hein? Mas lembra do filme, vamos sempre lembrando do livro Nosso Lar e do filme, né? O André Luiz tem uma hora que ele vai descansar no sofá. Lembra? Na casa, ele não tem um quarto ainda, mas ele vai descansar no sofá. E ela, a mulher lá, né? Como é que é o nome dela? Esqueci agora. Ela diz, ó, você precisa descansar. Aqui a gente trabalha um horário definido, mas tem descanso. Vamos ver a resposta dos espíritos. Essa é uma resposta meio comprida, pelo jeito. Vamos lá. Não, eles não podem sentir fadiga, como entendeis. Como a gente sente fadiga do corpo, né? Quando a gente trabalha demais, exercita demais, né? Portanto, não necessitam de repouso corporal. Eles não precisam repousar o corpo, tá? Pois não possuem órgãos em que as forças tenham de ser restauradas. Mas o espírito repousa no sentido de não permanecer numa atividade constante. Isso é fácil também da gente entender. Mesmo que você faça, por exemplo, você esteja deitado, mas você está lendo um livro, não chega uma hora que você cansa? Chega uma hora que você tem que deixar o livro, dar um passeio, tomar um café, para depois voltar a fazer? Não é um trabalho exaustivo, você não está cansando o teu corpo, mas você precisa de um descanso. É nesse sentido, né? Ele não age de maneira material, porque a sua ação é toda intelectual, né? E o seu repouso é todo moral, então ele precisa limpar a mente de algumas coisas, né, em algum momento, né? Há momentos em que seu pensamento diminui a atividade e não se dirige a um objeto determinado. Este é um verdadeiro repouso, mas não se pode compará-lo à fadiga do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem provar está na razão da sua inferioridade, pois quanto mais se elevam, menos repouso necessitam. Um espírito puro, por exemplo, não tem essa necessidade. A mente dele é tão forte que ele não precisa descansar a mente. Ele está sempre em atividade, o tempo todo, em atividades fortes. Ok? Vamos lá. Pergunta 255. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza então é esse sofrimento? Porque em reuniões mediúnicas, né, a gente encontra espíritos que falam que estão em sofrimento. A gente sabe, são espíritos sofredores, até tem o nome. Que sofrimento é esse? Se eles não sentem dor. O que eles sentem é as angústias morais. É o que eu sempre falo. Por que existe aquele famoso falar assim, um dia vai acontecer o juízo final? O que significa juízo final? É um momento de dor coletiva, final. O que está doendo? O juízo. O que é juízo? A nossa consciência, exatamente, né? Às vezes a gente passa por uma dor do juízo, né? Quando a gente faz uma coisa errada, a gente fica um estado de culpa. Então o que dói para os espíritos no plano espiritual, principalmente, é culpa. Culpa
rancores, que sentem, né, mágoas efetivadas. Muitas vezes eles se sentem por egoísmo, né, eles se sentem assim vitimizados, então fica doendo aquilo. Então uma dor, basicamente é uma dor da mente, é uma dor da consciência, né? Como alguns espíritos se queixam de frio ou de calor? Tem uma frase, estou tentando lembrar do Emmanuel, que quando ele fala sobre a dor do juízo no plano espiritual, ele diz assim: o maior sofrimento que o espírito sofre no plano espiritual é a sensação do tempo perdido. E é verdade. Quando a gente chega lá, você olha para trás e diz assim: meu Deus, fiquei 80 anos lá. Gastei 5 anos jogando futebol. O que eu ganhei com isso, né? Mais 10 anos, sei lá, fazendo coisas inúteis às vezes, ou se preocupando com situações inúteis, querendo mudar pessoas, mudar lugares que você está. Isso é preocupação inútil, que a gente perde tempo aqui no plano físico e que não nos dá nenhum retorno. Então quando a gente chega lá, a gente pensa assim: puxa vida, tivesse feito isso, tinha tempo para fazer aquilo e não fiz, podia ter feito aquilo e não fiz. Isso é uma das maiores dores que o espírito tem, o tempo perdido. O problema nosso é que a gente não sabe exatamente o que é o tempo perdido quando está aqui. A gente acha que aquele tempo que a gente está gastando é prioridade. E lá a prioridade é outra, bem outra, né? Como alguns espíritos se queixam de frio e calor? Bom, mais ou menos eu já falei ali, né? Mas a resposta deve seguir essa mesma linha. Essa é a última pergunta dessa questão das percepções. É lembrança do que sofreram durante a vida, né? Algumas vezes, tão penosa foi essa vida, como uma própria realidade, que eles sentem como se fosse uma realidade igual. Frequentemente é uma comparação que fazem para exprimirem a sua situação. Quando se lembram no corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira uma capa e algum tempo depois ainda se pensa em estar com ela. É como se eles tivessem tirado o corpo físico, que era uma capa, e agora eles têm sem o corpo físico e parece estar sentindo frio ou calor. Tão imune àquilo, né? Perguntas aí, gente, desse trecho aí? Não. Existe o capítulo 4, o Kardec vai trazer o que ele chama de ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos. Eu não vou fazer essa parte do estudo porque não são perguntas. Ele vai fazer um texto ali. Então, se alguém quiser entrar no Livro dos Espíritos, aí no capítulo 6, Vida Espírita, ensaio teórico sobre a sensação, pode ler, que ele vai estar explicando exatamente tudo que a gente explicou aqui. Ele faz um remember assim de tudo aquilo. É bem interessante, para dar uma profundidade. Mas nós perderíamos bastante tempo, porque ele é bem comprido. O Kardec é muito detalhista ali, ele usa palavras que a gente demoraria para a gente começar a acertar. E é exatamente tudo aquilo que eu expliquei. Porque eu li esse ensaio antes de fazer todo esse estudo, tá? Então a gente vai deixar a critério de cada um. Então passamos para o capítulo 5, o item 5 desse capítulo 6, que nós vamos falar agora sobre as escolhas das provas. Provas, aquilo que a gente tem que experimentar aqui na matéria, tá? É sobre isso que ele está falando. Quando na erraticidade, ou seja, quando a gente está lá no plano espiritual, esperando a encarnação, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão, ele vê futuramente, né? O que lhe sucederá no curso da vida aqui na Terra. O que é que vocês acham? Ou nós caímos de paraquedas, como diz aqui as pessoas? Qual é a visão espírita sobre essa questão? Tudo é destino? Ou nós escolhemos o que fazemos aqui embaixo? Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre
arbítrio. Olha só, essa pergunta é uma das perguntas mais importantes do Livro dos Espíritos. É uma das chaves, vamos dizer assim. Porque traz uma baita de uma revelação para o Kardec. Muda todo um conceito de castigo de Deus, que às vezes as pessoas tinham, principalmente na época do Kardec, né, que era uma religião, em que Deus estava castigando ou se não estava beneficiando algumas pessoas, dependendo do que as pessoas fazem aqui na Terra. Eles dizem não é nem castigo nem benefício de Deus, é previsto, ele aceitou o contrato, tá? Gente, eu vou passar para vocês um vídeo, e ele tem uns 20 minutos, mas ele é tão bom, que se tudo der certo, eu vou quebrar ele depois e a gente vai estudar ponto por ponto, que é exatamente sobre como é e como funciona o processo de escolha das nossas provas aqui da Terra. E muito bem feito o vídeo, tá bom? Só que eu vou ter que ajeitar o som. E hoje nós vamos ver ele inteiro ali. Apaga ele, mas se eu puder, eu vou... Deixa eu ver uma coisa que eu consigo fazer aqui. Acho que eu consigo parar em algumas situações já. Muito bem, gente. Sejam bem-vindos à tua programação espiritual. Você já parou para pensar o que aconteceu com você nos últimos momentos antes de você reencarnar? Será que você estava no plano espiritual e de repente foi teletransportado para o ventre da sua mãe? Ou será que você entrou em uma espécie de máquina de reencarnação? E para chegar nesse misterioso momento final, você conhece o famoso checklist dos... Só um pouquinho aqui. Acho que tem um problema no som aqui. Não, mas eu estou no máximo lá, não pode. Viu? Daí ele vai explodir daqui a pouco, né? Você já parou para pensar o que aconteceu com você nos últimos momentos antes de você reencarnar? Será que você estava no plano espiritual e de repente foi teletransportado para o ventre da sua mãe? Ou será que você entrou em uma espécie de máquina de reencarnação? E para chegar nesse misterioso momento final, você conhece o famoso checklist dos lugares que você passou no plano espiritual para poder nascer? Pois pensa bem, se hoje você está correndo atrás de um relacionamento, pagando boletos ou se preocupando com alguém doente, lembre-se, houve um tempo em que tudo que você chama de erro simplesmente não existia. E esse período é chamado de entrevidas. E descobrir o que aconteceu com você nele vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. Pois tudo que você está pensando hoje é um reflexo do que você planejou, concordou e até assinou antes de descer para a Terra. Então tudo que está aqui vai acontecer comigo quando eu nascer? Digamos que esse era você, livre, leve e solto, aproveitando a vista da terceira dimensão do plano astral. Nesse momento, você já tinha se recuperado da morte da sua última vida, encontrado parentes, amigos e até animais de estimação e conhecido melhor naquela colônia espiritual. Mas lá no fundo, você sabia que a sua jornada não tinha terminado. A sua mente ainda precisava se desenvolver em vários aspectos. E como você estava e ainda está na infância do desenvolvimento da mente, reencarnar no plano físico era a dimensão mais adequada para isso. Foi então que um belo dia, sentado em um banco astral qualquer, que surge o primeiro gatilho para você se tornar quem você é hoje, a sugestão da reencarnação. Eu sei, o jardim está lindo, ninguém te liga cobrando nada. Mas chegou a hora de reencarnar novamente. De acordo com obras psicografadas, você recebeu essa sugestão através de mentores espirituais. E esses mentores te explicaram a necessidade de um novo ciclo na Terra para o seu desenvolvimento espiritual. Nesse momento, nada foi imposto para você. Nada te obrigava a voltar. O plano astral é extremamente vasto e muitos espíritos escolhem ficar lá, vivendo experiências fora da matéria. Mas esse, pelo visto, não foi o seu
transportar. Recusar a reencarnação que você está agora significaria perder a oportunidade perfeita de se desenvolver da maneira certa na dimensão correta, pois aqui a matéria não é suscetível à alteração imediata pela força do pensamento e precisamos dessa limitação para poder fluir. Portanto, naquele momento, no plano astral, você já sabia que iria reencarnar novamente, mas então faltava todo o resto. Foi então que seu mentor te indicou os 4 lugares que você teve que passar antes de nascer. Então, não acredito nisso. Mas estava funcionando, pausa ali, por que deu isso? Você já parou para pensar o que aconteceu com você nos últimos momentos antes de você reencarnar? Será que você estava no plano espiritual e de repente foi dado? Não acredito nisso, gente. Perdão. Bom, vocês viram ali que ele vai falar de 4 lugares que a gente vai antes de encarnar. E percebam que a partir de agora ele vai colocar ali as datas. Então ele vai colocar um tempo antes de você reencarnar no plano espiritual e o tempo que você está passando antes de você reencarnar aqui, que são diferentes. No plano espiritual começa-se a reencarnação com muito mais tempo e aqui com menos tempo, a programação. Mas elas vão se conciliando até o dia que você nascer. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar de novo aqui. Você já parou para pensar o que aconteceu com você nos últimos momentos antes de você reencarnar? Será que você estava no plano espiritual e de repente foi teletransportado? Como é que funciona quando você está com o computador e quando você põe no data show não funciona? Vamos lá. Você já parou para pensar o que aconteceu com você nos últimos momentos? Vamos lá, vou parar. Será que você estava no plano espiritual e de repente foi teletransportado para frente da sua mãe? Ou será que você entrou em uma espécie de máquina de reencarnação? E para chegar nesse misterioso momento final, você conhece o famoso checklist dos lugares que você passou no plano espiritual para poder nascer? Pois pensamento, se hoje você está correndo atrás de um relacionamento, pagando boletos ou se preocupando com alguém doente, lembre-se, houve um tempo em que tudo que você chama de eu simplesmente não existia. E esse período é chamado de entrevidas. E descobrir o que aconteceu com você nele vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. Pois tudo que você está pensando hoje é o reflexo do que você planejou, concordou e até assinou antes de descer da Terra. Então tudo que está aqui vai acontecer comigo quando eu nascer? Digamos que esse era você, livre, leve e solto, aproveitando a vista da terceira dimensão do plano astral. Nesse momento, você já tinha se recuperado da morte da sua última vida, encontrado parentes, amigos e até animais de estimação e conhecido melhor naquela colônia espiritual. Mas lá no fundo, você sabia que a sua jornada não tinha terminado. A sua mente ainda precisava se desenvolver em vários aspectos. E como você estava e ainda está na infância do desenvolvimento da mente, reencarnar no plano físico era a dimensão mais adequada para isso. Foi então que um belo dia, sentado em um plano astral qualquer, que surge o primeiro gatilho para você se tornar quem você é hoje, a sugestão da reencarnação. Eu sei, o jardim está lindo, ninguém te liga cobrando nada. Mas chegou a hora de reencarnar novamente. De acordo com obras psicografadas, você recebeu essa sugestão através de mentores espirituais. E esses mentores te explicaram a necessidade de um novo ciclo na Terra para o seu desenvolvimento espiritual. Nesse momento, nada foi imposto para você. Nada te obrigava a voltar. O plano astral é extremamente vasto e muitos espíritos escolhem ficar lá, vivendo experiências fora da matéria. Mas esse, pelo visto, não foi o seu caso. Você sabia que precisava
precisava voltar. Recusar a reencarnação que você está agora significaria perder a oportunidade perfeita de se desenvolver da maneira certa na dimensão correta. Pois aqui a matéria não é suscetível à alteração imediata pela força do pensamento e precisamos dessa limitação para poder evoluir. Portanto, naquele momento, no plano astral, você já sabia que iria reencarnar novamente, mas então faltava todo o resto. Foi então que o seu mentor te indicou os 4 lugares que você teve que passar antes de nascer. E a partir desse momento, preste muita atenção, pois ouvir sobre essas etapas pode mexer com algo aí dentro. Talvez surjam sensações estranhas, intuições repentinas, ou até memórias de quando você viveu tudo isso. Nada disso vai ser coincidência, é só a sua consciência reconhecendo o seu passado. 24 horas no astral, 48 horas na Terra. Anos na Terra. Você sabe onde fica este lugar? Acabei de descobrir que vou reencarnar e preciso ir lá. Sim, claro, é só ir para a Praça Central. Bem, deve ser aqui, o primeiro lugar que preciso ir antes de voltar aos eixos. Espero que tudo corra bem. O primeiro lugar que você teve que passar antes de reencarnar foi o Conselho Kármico. E a primeira coisa que fizeram com você foi mostrar a sua trajetória até ali, ou seja, as suas memórias de vidas passadas. Para isso, eles acessaram os seus registros acásticos, que têm registrado tudo sobre você, cada escolha feita, cada emoção sentida, cada pensamento e até aquelas coisas que você fez entre 4 paredes. Sim, até aquilo. Na regra, se aquela memória pudesse contribuir de alguma forma para o planejamento da sua próxima vida, pode dar play. E para acessar essas suas memórias, você foi colocado em uma máquina de tecnologia avançada como uma câmera de imersão. Porém, ela não mostrou nada externo a você, apenas ativou as memórias que sempre estiveram aí, só esperando o momento certo para despertar. Sim, eu estou lembrando. Como eu pude esquecer dela? Ela era o amor da minha vida. Inclusive, essas memórias ainda permanecem em você, e para relembrá-las é uma iniciativa que só depende de você. Bom, naquele momento, você não só assistiu às suas memórias, mas era como se você pudesse entrar dentro delas, e só assim você pode perceber os seus padrões, onde errou, onde triunfou e o mais importante, aonde precisava melhorar. Para aí sim, depois de tudo isso, você finalmente tivesse capacidade de planejar essa sua vida atual. Agora você entende o sufoco que eu passei sendo seu mentor, né? Bom, vamos logo planejar sua próxima vida. Porque a fila para reencarnar tá grande. Então, depois de você revisar tudo e finalmente aceitar, ok, tô pronto, chegou o momento de você ir para o segundo lugar. Foi ali que definiram o corpo que você usa hoje, o lugar onde você nasceu, a sua família e tudo aquilo que você vê quando se olha no espelho. 20 horas no plano espiritual, 40 anos aqui na Terra, há 40 anos atrás. Olha se não é o futuro habitante do planeta Terra. Como sair do processo? Ah, rapaz, acabei de descobrir que fui coach em 3 vidas seguidas. Tô com vergonha de encarnar de novo. Após as suas idas ao Conselho Kármico, onde as suas memórias foram acessadas, chegava o tão aguardado momento de planejar a sua próxima encarnação, que no caso é essa agora. E aqui é onde as coisas começam a ficar ainda mais interessantes, pois se você não possui uma visão clara das suas vidas passadas, então tudo que você conhece de si mesmo foi definido nesse lugar. E a primeira coisa que foi definida foi a família que você nasceu, mais especificamente o seu pai ou a sua mãe. E eu digo ou ao invés de ambos, pois na maioria dos casos você tem ligações profundas, aquelas de vidas passadas ou apenas um dos dois, sendo mais raro os casos onde essa conexão aconteça com ambos. Então, se o seu planejamento reencarnatório foi feito baseado na conexão com a sua mãe, independentemente do livre-arbítrio dela de escolher um parceiro dessa vida, você iria reencarnar como o seu filho. E a mesma coisa também acontece com o pai. Você será reencarnado como filho do homem que já foi seu irmão.
No entanto, não podemos interferir no livre-arbítrio deste homem para escolher sua mãe ideal. E nessa ligação de vidas passadas pode existir dois cenários. Ou seus pais foram grandes amigos de vidas passadas, ou podem ter sido grandes inimigos. Pessoas que você teve conflitos intensos e agora precisavam se encontrar em um novo papel para que o amor finalmente tomasse o lugar da dor. E ele me odiava. Uma vez ele me deu uma surra que os vizinhos tiveram que interceder porque acharam que ele ia me matar. Aí ele disse assim: numa outra encarnação você me venceu, mas dessa você não vencerá. Eu disse: vou vencer. E saiu assim, beijando ele. Nunca outro filho ousou se aproximar dele e beijar ele. Sabe, quebrou isso. Nós fomos amigos. E a mesma coisa aconteceu com o lugar que você nasceu. Não foi sorte nem acidente. Se você encarnou no Brasil, foi porque essa é a cultura que mais ressoa com o seu padrão vibratório e da sua família espiritual. Encarnando o jogador de futebol da Desportiva do Espírito Santo em 3. Não. Não. Pô, meu jogador, eu tô esperando uma coisa mais Europa mesmo. As pessoas são atraídas por lugares que refletem o seu interior, já assim também com o sexo que você nasceu, pois nesse segundo lugar, junto com seus mentores espirituais, foi definido qual sexo estaria mais alinhado com a sua missão nessa vida. Se você escolheu encarnar como uma mulher, a energia I precisava ser vivida. A energia I é receptiva, intuitiva, emocional, ligada à escuta e criação interna. Já se você escolheu nascer como homem, saiba que foi a energia Yang que precisava se manifestar. Mas o mais interessante é que nenhuma alma tem sexo, a alma é andrógena e ao longo das reencarnações transita entre esses dois polos como um pêndulo, buscando o equilíbrio perfeito entre essas duas polaridades. E o senhor, todo machão assim, faria o quê? Se descobrisse que já foi bem arteira como mulher em vidas passadas? Bem, nesse caso é melhor nem lembrar. Com tudo isso definido, chegou o momento mais curioso de todos: planejar tudo aquilo que você vê quando se olha no espelho. Antes mesmo de nascer, você já conseguia enxergar uma réplica perfeita do corpo que você usa hoje, em uma espécie de holograma 3D. E sim, você teve uma certa autonomia para fazer modificações. Porém, essas escolhas precisavam estar dentro da genética da sua linhagem familiar, como se você estivesse customizando um personagem dentro dos limites de um código genético já estabelecido. Você simplesmente não poderia ter escolhido nascer com cabelo preto em uma família só de pessoas loiras, por exemplo, pois esse gene não estaria disponível em sua futura genética. A coisa funcionava muito mais como uma cartilha de possibilidades já pré-determinadas no que você escolhe no tudo. O seu corpo foi moldado de acordo com as suas necessidades espirituais, e não por vaidade ou capricho. Quero nascer loira, de olhos verdes e muito, muito alta. Filha, você vai reencarnar no Japão. O formato do seu rosto, o tamanho dos seus membros, a qualidade da sua voz e até mesmo certas tendências físicas e espirituais. Pois mesmo que você não tenha noção disso, uma simples mudança em uma característica sua poderia mudar completamente o seu planejamento reencarnatório. Você poderia ter nascido, por exemplo, extremamente belo para os padrões da nossa sociedade, mas isso, ao invés de ser algo bom, poderia te levar a um caminho do ego e da vaidade. Por isso, tudo foi extremamente bem calculado. Bom, nesse momento você já sabia quem iria ser os seus pais, o lugar que você ia nascer, o seu sexo e até mesmo detalhes específicos do seu corpo biológico. Foi nessa hora que você foi encaminhado para a próxima etapa, um lugar que, se você hoje sabe fazer as coisas que faz, você deve agradecer ao que aconteceu ali. Olá, acabei de fazer o planejamento da minha próxima vida e agora me mandaram para esse lugar. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Ministério da Preparação. É aqui que as pessoas vêm treinar habilidades e simular situações que vivenciarão na Terra. Qual é o seu caso? Parece que vou ter que me treinar para lidar com ciúmes, raiva e mente acelerada. São as coisas que mais vou precisar melhorar para minha próxima encarnação. Descobrir o que aconteceu contigo nesse terceiro lugar, que também é chamado de Ministério da Preparação, é a melhor forma de descobrir o seu propósito dessa vida, pois, independentemente
da missão pelo qual você nasceu. Nesse lugar, você se preparou muito antes de encarnar. Sabe aquelas coisas que você já nasceu sabendo fazer? Aquele dom natural que as pessoas chamam de talento divino. Pois é, na verdade, isso foi fruto de muito esforço. Não apenas em vidas passadas, mas principalmente no plano astral. Ao chegar nesse ministério, você recebeu orientações específicas sobre as habilidades que mais seriam necessárias de você praticar antes de encarnar nessa sua vida atual. Oi, eu vim aqui pra praticar música. Claro, você é o cara daquela banda do futuro com nome de besouro? É, estranho, né? Mas espero que dê certo. Já pensou? E até mesmo treinar situações que fizeram de você um ser humano muito melhor. Olá, eu vim aqui porque eu preciso me preparar para ser um ótimo pai na minha próxima encarnação. E é por isso que descobrir essas aptidões ao longo da vida não é apenas uma questão de autoconhecimento. É um reencontro com o seu propósito original. Assim você está honrando o acordo que fez com seus mentores e com você mesmo antes mesmo de nascer. Nesse terceiro lugar também, você se preparou para os desafios que você já sabia que viriam. Então, se você já passou por grandes perdas nessa vida, eventos traumáticos ou qualquer outra situação muito marcante, saiba que você já fez um test drive dessas situações antes de nascer. Pessoal, hoje vamos simular a morte de alguém da sua futura família. Isso será importante para que vocês passem por esse evento da melhor maneira possível. Portanto, depois de toda a sua preparação, chegou um processo que é muitas vezes temido pelos espíritos que vão encarnar, acontecendo até mesmo a desistência de alguns nessa fase, que é o processo de redução. Me desculpe, mas não posso continuar. Tudo bem, sua mãe ainda não tinha engravidado na Terra, mas mesmo assim você sabe as consequências que isso poderia ter para ela. Meu amor, acordei com uma sensação muito estranha. Acho que agora não é o momento de ter um filho. Nesse processo, o seu perispírito começou a diminuir esse tom. Muito bem. Pode acender a luz lá, faz favor. Acendemos. Ele tem mais uns 5 minutos, mas nosso tempo está reduzido. E nós vamos ter que fazer o final e tal. E ele tem... Final. Viram que ele é interessante, que é? Só que esse vídeo tem um problema, né? Ele vai dando muita informação rápida demais. Então, se você não está o tempo todo atento, você perde muita coisa. Então, eu quero ver se eu consigo cortar ele. De acordo com que as perguntas foram chegando, eu ponho um pedacinho do vídeo para a gente ver. Tá? Eu acho que fica bem mais lúdico, né? Para a gente poder fazer esse trabalho. Então, vamos fazer a prece. Então, vamos fechar nossos olhos. Vamos acalmar um pouquinho nossa mente. Respirar um pouco mais aliviados, tranquilizados. E vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui nessa casa espírita, estudando sobre a nossa verdadeira vida, sobre a nossa verdadeira e ampla vida espiritual. Agradecer à família que escolhemos, ao trabalho que escolhemos, ao local onde vivemos. Agradecer aos nossos pais, agradecer as provas que passamos até nesse momento, nessa vida, que nos fizeram efetivamente melhores. Agradecer ao nosso guia, mentor, que nos conduz sempre dentro da nossa programação reencarnatória. E um agradecimento especial aos espíritos que nos recebem hoje nessa casa, que prepararam esse lugar, carregado de fluidos bons, benéficos, que nos equilibra, nos harmoniza e nos prepara para a vida que temos aí fora. Agradecemos e fechamos assim os trabalhos do estudo da noite de hoje. Em nome de Jesus e de todos os espíritos que ajudam ao crescimento espiritual dos humanos aqui nesse planeta, nós agradecemos e damos graças. Que assim seja. Que assim seja. Vamos ao passe, então. Tem que dar um passe. Isso.